Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pai Celestial, em nome de Jesus, fala conosco, Deus, através da Tua santa e preciosíssima palavra. Te peço em nome de Jesus. Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Aleluia. A palavra de Deus está aberta em Marcos capítulo 6, versículo 16, até o versículo 21. Jesus anda sobre o mar. Aleluia. As provações da vida revelam sentimentos ruins que estão em nós, que podem ser vencidos por uma fé genuína em Jesus. Aleluia. Primeiro sentimento ruim: decepção. Mostrando o mesmo evento, Mateus no capítulo 14, versículo 22, diz que Jesus obrigou os discípulos a irem à frente, enquanto ele despedia as multidões. Isto é, Jesus, de forma deliberada, consciente, jogou os discípulos na prova. Diante destas provações, da situação que eles estavam vivendo, aquele momento, no meio do mar. Sim, Deus nos conduz ao caminho da provação. Disso ninguém mais tem dúvida. Mas o problema é como manter a nossa confiança em Deus diante das provas. Não é mesmo? Uns acreditam que Deus nos coloca em prova, outros não acreditam. Mas todos concordamos que é momento, que existem circunstâncias e situações que fogem ao nosso controle. Aleluia. E quando chega a essas situações, então nós murmuramos, reclamamos de Deus, nós decepcionamos com Ele, pois parece que Ele é sempre pronto a atender o outro, e nunca nós. A bênção sempre está caindo ali ou acolá, e nunca aqui. A bênção chove em tudo que é lugar, menos na nossa vida. É apenas uma ilusão. De onde tirar forças para vencer esse sentimento ruim? De Jesus, é claro. Quando ele foi crucificado, tinha todos os motivos para ficar decepcionado com a raça humana, pois deixou a sua glória para estar conosco. Amou, ensinou, curou, libertou e até ressuscitou alguns dos nossos mortos. E como nós retribuímos o seu amor, mandamos soltar um bandido, Barrabás, e crucificar o Filho de Deus. Mas ao invés de alimentar sentimentos de decepção, Ele nos perdoou e teve compaixão de nós. Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Se Jesus é o nosso exemplo, como é o nosso exemplo, ao invés de cultivar esse sentimento tão ruim de decepção, vamos entender o que Ele quer nos dizer com essas palavras. Quando Ele disse para os discípulos: no mundo tereis aflição. E acreditar que assim como Ele venceu o mundo, nós também venceremos. Vamos acreditar de todo o nosso coração que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Porque Deus
é poderoso. Deus é maior. E o segundo sentimento ruim, solidão. Vários discípulos estavam no barco, porém diante da fúria da natureza, sentiam-se desamparados na mais profunda solidão humana. Geralmente é esse o sentimento humano, quando Jesus não está no nosso barquinho. Como dói quando a gente pensa que Deus se afastou de nós, nos abandonou à própria sorte. Não é mesmo? Acredito que esse foi o sentimento predominante em Elias, quando estava na caverna. Está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 14 ao versículo 18. Porque ele disse para Deus: só sobrou eu. Agora eu te faço uma pergunta. De onde tirar forças para vencer mais esse sentimento ruim? A resposta é, de novo, do exemplo de Jesus. Jesus, aleluia, sentiu na cruz o pior sentimento que poderia ter sentido: o afastamento, o distanciamento, a separação dele com o Pai. Mas ele permaneceu fiel, aleluia, e venceu a morte. Se Jesus permaneceu fiel até a morte, e morte de cruz, nós também podemos vencer esse horrível sentimento de solidão que nos abate. Vamos acreditar nas Escrituras que nos diz que Jesus é Emanuel, isto é, Deus conosco. E também quando ele nos diz que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E o terceiro sentimento ruim, incredulidade. Não importa o tamanho da prova ou do teste, se estamos confiantes em Deus e sentindo sua presença, é fácil suportar. Mas quando estamos decepcionados e se sentindo sozinhos, aí que é o problema. A Bíblia diz que um abismo chama outro. O mesmo acontece com os sentimentos ruins. Um puxa o outro. Os discípulos começaram com decepção. Logo depois, solidão. Agora, seus corações estão endurecidos. A incredulidade se abateu e se estabeleceu. O mesmo acontece conosco. Se Jesus não resolver meus problemas hoje, meu coração já passa a duvidar que um dia Ele os resolverá. Se não vejo uma saída, meu coração já se desespera. Ao se aproximar do barquinho dos discípulos, andando sobre as águas, Jesus falou: não temam, sou eu. Mas Pedro duvida. Se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo. Ele foi e também andou sobre as águas, mas não creu o suficiente. Olhou para baixo e afundou, sendo salvo pelas mãos de Jesus. Oh Deus, de onde tirar forças para vencer mais esse sentimento ruim? Do exemplo de Jesus, sem dúvida. Lá na cruz, na hora mais escura, no pior momento da crucificação,
Jesus olhou para o céu e disse, e falou, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pedro olhou para baixo e afundou. Jesus olhou para o céu e venceu. Vamos nós também olhar para o alto. Aleluia. E entregar a nossa vida nas mãos de Deus. As provas revelam em nós sentimentos ruins, tais como decepção, solidão e incredulidade. Mas o exemplo de Jesus e o poder de sua palavra são mais que suficientes para vencermos qualquer sentimento que nos faz sofrer. Glória a Deus. Amados, medita nesse texto. Deus é contigo. Deus é conosco. Fica na Shalom. Shalom. Adonai.